Amados irmãos, o nosso retiro, com um tema que está no nosso boletim, fala sobre Deus como primazia em nossa vida. E a primazia, ela é vista no aspecto da nossa obediência, né? A obediência é um marco assim central nesse ponto, porque Jesus diz: nem todo, né? Por que me chamais de Senhor e não me obedeceis? Então, sem obediência, a adoração é nula, né? Moisés coloca ao povo de Israel, lá em Deuteronômio, está diante de vós a vida e a morte, né? Ao cumprir os mandamentos, a vida, e ao abandonar o Senhor, a morte. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem em um texto assim, que é muito parecido com o nosso contexto hoje, né? É o texto de Noé. Noé viveu os últimos dias, porque Deus disse a Noé que o mundo iria subverter. Nós vivemos nesse mesmo contexto, Jesus disse que nós estaríamos nos últimos dias. Nos últimos dias ouviríamos falar de guerra, de terremoto. Então, esse contexto que nos cerca hoje, que recebemos a mensagem de Deus para os últimos dias, e que Noé, só que o mundo foi destruído com água, também recebeu a orientação de Deus. Ele se identifica conosco nesse aspecto que nós, assim como Noé, estamos vivendo nos últimos dias, né, do mundo assim então conhecido por nós. Abra em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 7. Vamos ler juntos, irmãos. É um verso, e o autor de Hebreus, né, encaixa Noé nessa história, na galeria dos heróis, como nós assim falamos. Hebreus capítulo 11, verso 7. Vamos ler juntos? Pela fé, destaca a obediência de Noé, divinamente orientado por Deus acerca do que aconteceria. Ele aparelhou uma arca, a sua família se salvou, o mundo foi condenado e ele se tornou herdeiro da justiça que provém da fé. A obediência de Noé, irmãos, conjuga algumas coisas muito importantes para nós. Pela fé e sendo temente a Deus, né? É uma obediência que observa esses dois polos. Não é só pela fé, né? A nossa obediência não é fruto de pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí a gente lê alguns livros norte-americanos, né? Vicente Pico, e ele colocava isso, né? E fale coisa positiva, e pense positivamente, e já amanhece positivo, né? A nossa fé, a nossa obediência não é assim, né? Quando o apóstolo fala de Abraão, diz que Abraão, mesmo considerando as suas fraquezas, creu e se tornou pai de muitas nações. Então, a nossa obediência, ela observa esses polos totalmente antagônicos, né? A fé que se baseia nas promessas, que emana das promessas e que se apoia nas promessas de Deus, em Jesus, a principal promessa, Gênesis 3,15, considera também, irmãos, né? Considera também com temor todas as implicações de como disse Jesus, como disse Deus: no dia que dela comeres, certamente morrerás.
faltou temor no coração de Adão. Pegou da semente, comeu, e toda a vida e todo projeto distante de Deus, em oposição a Deus, só gera morte. Não tem como escolher um caminho contrário a Deus e querer colher fruto de justiça, fruto de paz, querer colher vida. Então, a obediência de Noé coloca esses aspectos de uma forma equilibrada. Da mesma forma que brota no coração de Noé a vontade de obedecer a Deus, porque o mundo está se acabando, o mundo está debaixo da palavra de Deus, que iria findar aquele mundo com água. Ao mesmo tempo brota um temor no coração de Noé, de que a palavra de Deus é firme, é certa, e ai daquele que não se prevenir, que não obedecer. Então, aí está o homem por inteiro. O homem não pode ser como um jumentinho de carro. O jumentinho de carro a gente bota aquele tampão para ele não olhar para a direita e para a esquerda, para que ele obedeça com mais foco. O servo do Senhor, a cada passo, a cada caminho, vai observando todas as coisas, e a fé no coração o impulsiona rumo à promessa que Deus tem posto. E o temor, amados, é como uma retaguarda. Não posso sair desse caminho, não posso desagradar ao meu Deus. Ele é digno de confiança, tudo que ele fala é verdade. Então vai se casando nessa nossa obediência e nessa primazia que nós colocamos o nosso Deus em nossa vida. Em segundo lugar, irmãos, obedecer é sempre um divisor de águas, sempre. E o texto diz isso, que quando Noé construiu a arca, olha como dividiu o mundo. Ele dividiu o mundo em dois grupos: os que foram salvos e os que pereceram. A mesma coisa, irmãos, sempre a nossa obediência irá fazer um divisor de águas. Eu me lembro de um pastor, um professor meu, Valmir Soares. Ele recebeu um convite por telefone para fazer um casamento. E esse casamento, quando ele foi fazer, deram lá um motivo, o pastor da outra igreja não podia, alguma coisa assim, ele vai. Quando ele chegou lá, na casa, já estava todo mundo esperando, a casa cheia, e ele chegou, entrou e tomou lugar à frente da cerimônia, era na casa mesmo, e ele perguntou: cadê os livros? Cadê a liberação do cartório? E o rapaz disse: nós não demos entrada, pastor, mas faça agora que depois a gente vai procurar isso. Aí imaginei, ele não conhecia ninguém, chegou lá em cima da hora do casamento, não era ele que estava aconselhando os noivos para casar. E aí ele disse: olha, não posso. Mas pastor, tudo aí, a festa toda pronta. E ele disse: eu não posso. Sem esse papel do cartório, eu não posso fazer esse casamento. Não, ele disse que foi uma confusão tão grande lá, e gente querendo brigar com ele, como é que ia desmarcar tudo, como é que ia fazer tudo e tal. Ele pegou a Bíblia dele, saiu e foi embora. Um tempo depois, uma daquelas pessoas que estavam ali, que observaram toda aquela confusão, procurou ele e disse que aquele dia foi o dia que chamou a atenção dele a firmeza do Evangelho. Então, enquanto muitos naquela cerimônia ficaram com raiva e disseram: é por isso mesmo que eu não gosto de crente, e crente não sei o que, um que estava lá no meio daquela confusão, a graça penetrou no coração dele, e Deus começou então a trabalhar na sua vida, mudar na sua vida. Então sempre a nossa obediência será um divisor de águas, sempre será um divisor de águas. E quando a gente vê isso na vida de Noé, amados, uns irão ser salvos
Outros irão olhar a nossa obediência, irão ficar com mais raiva de Deus, mais raiva do povo de Deus. E Noé assim então dividiu a raça humana entre aqueles que se salvaram pela sua obediência, como aqueles que não se salvaram. E isso é para a igreja também, é para nós. Quando a igreja obedece, ela se torna um divisor de águas num bairro, numa rua, numa cidade, né? Entre aqueles que vão ouvir a mensagem daquela igreja que obedece e creem e serão salvos, aqueles que ouvem a mensagem do evangelho daquela igreja e então fica com mais raiva, dizendo que é radicalismo, que é interpretação errada da palavra de Deus, não entendendo que aquela igreja está tão somente desenvolvendo relacionamento com Deus. Não é questão de interpretação da palavra de Deus, é fruto do relacionamento que aquela igreja tem com o seu Deus. E por último, irmãos, essa obediência, ela tem um efeito tremendo na vida de Noé, porque ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então a obediência que nós praticamos aqui, ela faz, né, uma extensão dessa benignidade de Deus, quer nessa vida, quer na outra, porque a herança é algo que nós, né, usufruímos, ela será recebida, a herança que provém da fé, né? E somos herdeiros com Cristo Jesus, né? Tudo que Cristo conquistou na cruz, né? Tem uma música que diz: é direito nosso, mas aqui está dizendo que é privilégio nosso. Herança é um privilégio, né? A gente não decidiu nascer com um pai mais rico, a gente não diz essas coisas. Nós nascemos numa família, somos cuidados por aqueles pais, somos amados por eles e recebemos a herança por essa filiação que nós não escolhemos, que os pais também não escolheram, mas que o Senhor assim presenteou aquela família com esses filhos. Da mesma forma a nossa família espiritual. A obediência de Noé, né, coloca herdeiro. É como se Noé obedeceu, então isso testificou, ele é herdeiro com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, e co-herdeiro com Cristo Jesus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. A primazia, ela vai nos colocar sempre nessas situações às vezes difíceis, que nós vamos obedecer, né, movidos pela fé e pelo temor. Vai nos colocar em situações, amados, a sua obediência sempre vai criar um divisor de águas. Possa ser que o mundo todo te rejeite, mas alguém naquela situação será alcançado pela sua obediência. E essa vida nunca vai findar as bênçãos que Deus tem na vida daqueles que lhe obedecem, porque a herança é a maior parte da herança, a grandiosidade da herança está em Cristo Jesus, né? Como diz o texto que o apóstolo Paulo nos coloca, ninguém jamais viu, né, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e o hino nosso nem metade da glória celeste. Então essa herança indizível, incalculável, inimaginável por nós, inimaginável por nós, ela está nessa condição, né, daqueles que ouvem e obedecem, aqueles que chamam Jesus de Senhor e lhe obedecem, está com o seu povo, com a sua igreja, com as nossas vidas, com aqueles que dão a primazia a Deus. Então o Senhor nos ajude, nos habilite, nos capacite a cada dia, amados. A cada dia isso seja mais notório, que a primazia é do Senhor em nosso viver. Vamos orar então, irmãos. Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
e as demais coisas serão acrescentadas. Não diz conquistadas. Nós vivemos numa sociedade de conquistas, meritória, mas o Senhor nos introduz no mundo da graça, aonde Ele acrescenta, aonde Ele derrama as bênçãos, aonde Ele, aos seus amados, dá enquanto dorme, conforme a sua palavra. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a te obedecerem em tão diversas e variadas circunstâncias que vivemos sobre a face da terra. Situações que às vezes parece que a obediência nos levará à morte, nos levará ao desprezo, nos levará à rejeição pessoal, nos levará, Senhor, ao ostracismo. Senhor, nos dá essa graça de, confiando em Tuas promessas, nelas apoiadas, temendo, Senhor, desagradar a Ti, continuemos essa carreira dos que, pela fé, Te obedeceram e viveram contigo. Em nome de Jesus. Amém.